Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fiquei à porta do templo do Senhor e proclamei ali esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer diante de mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas detestáveis? Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que fiz com ele por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas, agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, declara o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês, vez após vez, e não terem dado atenção a de eu tê-los chamado sem que me tivessem respondido, farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, todo o povo de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele a mim, pois eu não o ouvirei. Não vê que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Declara o Senhor. Não é a si mesmos, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais e sobre as árvores do campo, como também sobre o fruto da terra. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem ordenei quanto aos holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Andaram para trás, não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito, até o dia de hoje, vez após vez, eu enviei todos os meus servos a vocês, os profetas. Mas não me ouviram, nem deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que seus antepassados. Quando vocês lhe disser tudo isso, Jeremias, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles, esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre as colinas áridas, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a ira dele. O povo de Judá fez o que era mal aos meus olhos, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele seus ídolos repugnantes. Construíram os santuários locais de Tofete, no vale de Ben-Himom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete ou vale de Ben-Himom, mas vale de matança, pois em Tofete enterrarão cadáveres por falta de lugar. Então, os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves dos céus e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará um deserto.